Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! A maçã de seu olho. Palestra realizada em 19 de março de 1965. Neville Goddard. O assunto desta noite é a maçã do olho dele. Você encontrará esta declaração em apenas uma dúzia de lugares na Bíblia, todos no Antigo Testamento. Ocorre primeiro no livro de Deuteronômio, o 32º capítulo. Lá lemos que o Senhor encontrou Jacó em um deserto uivando. Ele o cercou e cuidou dele, pois ele era a maçã de seu olho. Versículo 10. Então lemos no livro dos Salmos, o Salmo 17, onde o salmista Davi está pedindo que o Senhor o faça a maçã de seus olhos. Que o Salmo 17 termina com a afirmação de que quando eu acordar do sono, ficarei satisfeito contemplando sua forma. Versículo 15. Ele confessa que está dormindo, mas quando acordar do sono, ficará satisfeito com a forma de Deus. Mas ele quer ser a maçã dos olhos de Deus. E então, em Zacarias, nos dizem: aquele que toca você toca a maçã do olho de Deus. Capítulo 2, versículo 8. Agora, quando abrimos a Bíblia, tenha em mente que estamos no meio de um mistério. Você não pode levá-lo na superfície. Então o que significa esta maçã do olho de Deus? Agora, um mistério não é um assunto a ser mantido em segredo, mas uma verdade profunda que é misteriosa no personagem. Então, como desvendar isso? Agora você ouvir atentamente para isso vai significar muito para você esta noite, no sentido mais prático do mundo. É profundo e ainda na superfície de César é tão prático neste nível, e ainda assim vai direto para as profundezas da alma do homem. A maçã de seu olho significa a pupila do olho, portanto, muito preciosa. Chama-se o portão, a porta, o bebê do olho. Em hebraico significa, literalmente, o homenzinho dos olhos. Você já olhou nos olhos de uma certa pessoa, ou seu próprio olho para esse assunto no espelho, e vê-se reduzido a uma pequena miniatura? Só os cegos não teriam essa experiência. Mas todos neste mundo em algum momento, a criança curiosa, quando eu era criança e muito curioso, eu olhava para o espelho e me via em uma coisinha minúscula na pupila do meu olho. Isso se chama o bebê do olho, esse é o homenzinho do olho. Agora, quando Deus te vê, tenha em mente quando Deus olha para você ele só está vendo a si mesmo. Ele não vê o lado de fora. Ele olha e vê através da porta, através do portão, o bebê, ele mesmo em miniatura. Agora ele encontrou Jacó, e cercou Jacó, e cuidou de Jacó, e disse de Jacó: você é a maçã do meu olho. Agora, no livro de Amós, o profeta fez a pergunta: como pode Jacó ficar? Ele é tão pequeno. Capítulo 7, versículo 2, e o Senhor disse: eu me arrependo disso e não será assim. Mais uma vez o profeta perguntou: como pode Jacó ficar? Ele é tão pequeno, e novamente o Senhor disse: eu vou me arrepender disso, não deve ser assim. Então, o que significa para nós que todo o vasto mundo foi iniciado por Deus? Aquele que começou o bom trabalho em nós, ele o traz à conclusão no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Então ele olha para nós, e ele só pode ver a si mesmo, e é tão pequeno, é tão pouco que ele tem que expandi-lo e trazê-lo através dele. Bem, como ele expande? Bem, ele expande-o em uma série de nomes. Pergunta-se: quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o nome dele e qual é o nome do filho? Certamente você sabe. Provérbios 30,
Versículo 4. Bem, o nome revelado primeiro no Antigo Testamento é o nome do poder, El Shaddai. Então o nome revelado a Abraão, Isaque e Jacó é apenas poder. Então, quando ele olha para os estágios iniciais do homem, seu nome é poder, todo-poderoso. É assim que o homem o reflete, é assim que o homem vê Deus, pura força. E então ele muda o nome, e ele olha para o homem e vê o nome que eu sou. Isso vem com o Êxodo. Quando ele está liderando o homem, e levando o homem para fora da terra do Egito, o homem vê um tipo diferente de Deus pela mudança de nome. Para o verdadeiro eu de Deus, sua pessoa está concentrada em seu nome. Então o nome muda por toda a Escritura. Aqui temos o nome agora eu sou, isso nos leva para fora. Isso nos leva a uma revelação final do nome. É também um personagem, também seu propósito. Assim nos dizem, em muitos aspectos Deus falou de velho aos nossos pais por seus servos, os profetas, mas nestes últimos dias ele falou conosco por um filho, Hebreus 1, versículo 1. Esse é o último dia. Um de seus nomes não era apenas El Shaddai, o que significa Deus Todo-Poderoso, foi Eolon, que é Deus, o Eterno. Agora nos disseram que ele pegou o Olon e colocou na mente do homem, como nos disse no livro de Eclesiastes, 3, versículo 11. Ele tomou a eternidade, ele tomou o estado eterno, e colocá-lo na mente do homem. Ele contém tudo, portanto, contém todos os seus nomes. Contém tudo que poderia estar na eternidade. Então chegamos à revelação final do grande nome e a revelação final é o Pai. Então aqui, eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. Eu não sabia. Pensei nele como poder, como poderia. Pensei nele como ser eterno. E, finalmente, no final da jornada, eu o conheço por revelação, e eu o conheço como Pai. Eu o conheço como Pai apenas por causa do Filho Davi que me revelou a paternidade de Deus. Agora, assim como Deus olha para o meu ser e só vê a si mesmo e o que ele assumiu como nome no momento em que ele me vê, isso é tudo que eu posso refletir. Então, neste nível eu olho para o seu rosto e eu só vejo em você o que você vai ver em mim. Então eu assumo um nome, uma natureza. Presumo que sou saudável ou rico ou que sou conhecido ou sou. Eu nomeei qualquer coisa, e então eu olho para a direita em seu rosto e seu rosto deve refletir o que eu estou assumindo que eu sou. Assim como Deus olha para o homem, e o homem só pode refletir esse nome que Deus está assumindo no momento em que ele observa o homem. Pois ele está desdobrando seu nome no homem, gradualmente, até o fim, e o final é Deus, o Pai. Então, aqui neste nível, olhe para a cara do seu empregador e você quer preencher um trabalho mais alto na organização. Bem, deixe-o ver em você o homem que é qualificado para esse trabalho, pois ele só pode refletir o que você está assumindo que você é. E então, você olha direto para a cara, seria como olhar nos olhos e ver a si mesmo. Por tudo que você vê quando olha nos olhos do homem, se você já viu, é simplesmente você mesmo. Então você expandi-lo para dimensões maiores e grandes. Então, olhando para o rosto de outro, assumindo primeiro que você é isso, aquilo ou o que quiser ser, você então permite que esse rosto se expresse por qualquer coisa que faça a confirmação do que você está assumindo que você é. Então Deus olha nos olhos do homem e o homem é a maçã de seus olhos. Em um certo nível, Deus é o poder infinito, El Shaddai, e é isso que o homem acredita que Deus seja. Então ele olha para outro nível e Deus é que eu sou, é isso que o homem acredita que Deus seja. Ele passa por todas essas etapas e finalmente chega ao fim. Agora, eu poderia dizer a partir de agora até o fim dos tempos que Deus é um Pai, mas eu não posso persuadi-lo ao ponto de que você será persuadido quando você tiver a experiência.
Você terá a experiência da paternidade de Deus. Então e só então você realmente saberá como o Evangelho é verdadeiro. Ele disse: Eu conheço meu Pai e você não conhece o seu Deus, para o meu Pai é aquele a quem você chama de Deus. Esse é o 8º capítulo do livro de João. Então, no capítulo 10 de João, ele disse: Eu e meu Pai somos um só. Versículo 30. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, pois eles sabiam o seu passado. Ele está afirmando que Deus, o Ser infinito, é um com ele mesmo. Ele está dizendo que é Deus. E, claro, eles conhecem seu nascimento limitado, seu mundo limitado, e por isso é o auge da insanidade. Então eles vão pegar pedras, a pedra sendo os fatos literais da vida que eles vão apresentar a ele, porque eles podem nomear seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e lembrá-lo do fundo limitado em que ele veio a este mundo, e esta afirmação ousada é o auge da insanidade. Então ele pergunta a eles: Para que trabalho você vai me apedrejar? Que bom trabalho! E eles respondem: Não para um bom trabalho, mas para blasfêmia, por você ser um homem. Você se faz de Deus. João 10, versículo 33. E então aqueles que estavam com ele no círculo mais íntimo, disseram-lhe: Mostre-nos o Pai. João 14, versículo 8. Você tem falado sobre o Pai e nos prometeu que daqui em diante você não falará mais em metáforas, mas falará claramente do Pai. Mostre-nos o Pai. E ele disse-lhes: Aquele que me viu, viu o Pai. Como você pode dizer: Mostre-nos o Pai, pois eles não entendiam? João 14, versículo 9. E duvido que alguém entenda completamente. Você pode entender intelectualmente, mas você não entende completamente até que isso aconteça com você. Só há Deus neste mundo. Não há nada além de Deus. Deus se tornou como nós que somos para que possamos ser como Ele é. Deus alcança seus projetos ilimitados por autolimitação, então a encarnação é a limitação de Deus. Então ele olha para si mesmo e reflete de dentro do homem que é a suposição de si mesmo, e ele passa por uma série de personagens, chamados seu nome, que realmente representam Deus. E afinal é o Pai. Essa é a última. Agora, ele colocou em mim, como ele colocou em você, em cada ser neste mundo, ele colocou a eternidade na mente do homem. Como nos dizem no capítulo 3 do livro dos Eclesiastes, Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez do início ao fim. Versículo 11. Só no final é revelado. Bem, a palavra Olom é a palavra traduzida eternidade, e a palavra Olom é traduzida no livro de Samuel como uma juventude, um jovem. Então, no começo ele colocou na mente do homem uma juventude, e ninguém sabe quem é essa juventude. Você e eu fomos ensinados a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos os padres do mundo, todos os ministros, todos que acreditam no cristianismo dirão que foi isso que lhes ensinaram. Vou dizer por experiência que isso não é verdade. Jesus Cristo é Deus, o Pai e o Filho que o revela como Deus, o Pai é Davi. Quer acredite ou não, não estou especulando, estou falando por experiência própria. Então aqui, Olom é colocado na mente do homem. Agora ouça as palavras tiradas do livro de Samuel. Uma promessa é feita de que qualquer um que superar o inimigo de Israel, seu pai será libertado em Israel. Quando Davi derruba Golias, ele é o inimigo. O rei disse: Quem é o jovem? Ele disse: Abner. Pergunte quem é aquele jovem. Abner disse: Como sua alma vive, ó rei, eu não sei. Ele disse: Pergunte quem é o jovem. Ninguém sabe. Então eles o trazem diante do rei. Ele disse: Diga-me, de quem é o filho, meu jovem? 1 Samuel 17, versículo 56. Agora a palavra juventude, a palavra jovem,
são as traduções do Olom hebraico, a mesma palavra Olom que é o que Deus colocou na mente do homem no início, mas de tal forma que o homem não poderia descobrir até o fim dos tempos, o fim da jornada. Então, ele colocou seu filho, tu é meu filho, hoje eu te gerei, o Salmo 2, o 7º verso, e encontrarei Davi e Davi chorarão para mim, tu é meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação, o Salmo 89, versículo 26. Então, no final da jornada de um homem há uma explosão em seu ser, e diante dele está Olom, Davi, e Davi o chama de pai. E ele sabe que Davi é seu filho, e Davi sabe que ele é seu pai. Bem, quem é você? Eu sou. Então este é meu nome para sempre, para todas as gerações. Mas eu vou mudar, não meu nome, eu vou adicionar ao meu nome como personagem, e eu vou me tornar um pai. Eu ainda sou eu sou, então este é o meu nome para sempre, para todas as gerações, eu sou o que eu sou. Mas vou acrescentar agora e revelar meu propósito e revelar meu verdadeiro ser em uma série de experiências. Minha última revelação é, vou me revelar como Pai. Então, para todos, todos são revelados como Deus, o Pai. Só Deus existe. Bem, se existe Deus e Deus é um Pai, deve haver um Filho. O único filho é Davi. Então o filho está diante de você e te chama de pai, e você sabe que ele é seu filho, ele sabe que você é o pai dele. Então você vê a paternidade universal do homem e a irmandade universal do homem depois de ter tido a experiência. Então aqui, ele é a maçã dos meus olhos. Você é a maçã dos olhos de Deus. Agora, onde você está neste dia na imagem que eu não sei? Eu não acredito que você estaria aqui, e muitos de vocês que estão aqui tantas vezes quanto vocês, se você não estivesse no final. Mas isso é só especulação da minha parte, eu não sei. Não há como olhar para você fisicamente e dizer até que ponto você se moveu. Só sei que Deus está desempenhando todas as partes. Ele olha para você, e estas são as palavras: nós o amamos, porque ele primeiro nos amou. Essa é a primeira epístola de João, o 4º capítulo. Nós o amamos, porque ele nos amou pela primeira vez, versículo 19. Portanto, só refletimos o que Deus está fazendo em nós. Nós somos a imagem dele, e ainda assim somos um com o ser que está fazendo isso. Ele se limita a expandir-se. Então ele se torna como eu sou e então olhando para mim ele vê o homenzinho. O homenzinho é apenas uma miniatura dele mesmo. Mas como Jacó pode ficar? Ele é tão pequeno. Mas eu me arrependo disso, não deve ser assim. E novamente, como Jacó pode ficar? Ele é tão pequeno. Bem, Jacó é seu amor. Ele o encontrou no deserto uivando, e cercou. Tendo cercado ele cuidou dele, e disse, ele é a maçã do meu olho. Então você é este Jacó falado, e ele está olhando para você, e ele não pode ver ninguém além de si mesmo. Mas ele se vê baseado no que ele é assumido como ele olha. Então, se ele assumiu o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é assim que você vê Deus ser, apenas poder, puro poder. Então ele assume eu sou. E você pega, isso é realmente o que Deus é, e você começa a sentir, eu sou, é ele. Você está chegando mais perto. Então ele leva você através de todos os passos até o final. E você não sonhou que era Pai. Você não tinha noção de que era Deus, o Pai, até que o único Filho gerado de Deus está diante de você e o chama de Pai. Essa é a revelação final. Assim, em muitas e várias maneiras Deus falou de velho para nossos pais através de seus servos os profetas, mas nestes últimos dias ele falou conosco através de um Filho, Hebreus 1, versículo 1.
Então é preciso um filho. Esse é o último dia, e o filho é Davi. E posso dizer-lhe: ele é seu filho, ele é nosso filho, ele é o filho do mundo. Portanto, se ele é o filho de todos nós, você e eu somos um. Não posso ser o pai do seu filho e não ser um com você. Mas só a revelação poderia fazê-lo. A revelação é a principal fonte de discernimento religioso. A revelação nos garante. Sem ele, é tudo obscuro. Posso falar sobre isso, racionalizá-lo, raciocinar sobre isso, mas não chego em casa até que aconteça. Quando acontece, eu sei e não tenho dúvidas. Então, qual é o nome dele e qual é o nome do filho dele? Certamente você sabe. Provérbios 30, versículo 4. Posso dizer-lhe: toda a história da humanidade é pouco mais do que esta eterna luta com este enigma eterno. Se o homem pudesse descobrir o nome. Bem, ele descobre o nome em partes. No início, ele o vê no trovão, nos relâmpagos, em todos os terremotos, em todas as convulsões da natureza. Puro poder! E ele está assustado. E então quanto tempo? Quando ele está prestes a fazer seu êxodo do vasto mundo do horror, é revelado como eu sou. E ele se sente mais seguro, ou as pessoas não o assustam mais. Ele diz: eu sou saudável ou sou rico ou eu sou isso. Ele não sabe como usá-lo, mas ele vai tentar, ele vai experimentar. E ele vai fazer muito pelo uso do nome eu sou. Essa é a maravilhosa revelação, é para sempre que eu sou. E então, quando ele começa a aplicá-lo, ele prova isso. Mas ele não sabe a revelação final até que o Filho venha, pois ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. Mateus 11, versículo 27. Então o Filho vem, posso lhe dizer, é um momento, bem, eu usaria a palavra pavor. Porque toda a revelação vem tão de repente, eles não são anunciados, e quando acontecem é a sensação de pavor, porque você não esperava isso. E de repente uma vibração que você não entende, você nunca teve isso antes, e de repente você está explodindo, e então essas coisas começam a se desenrolar dentro de você. Porque o Pai, que tem olhado para você como a maçã de seus olhos, pegou o bebê do olho e então começou a expandi-lo para torná-lo como ele mesmo. Ele não podia deixá-lo aquela pequena miniatura no olho de você, ele está olhando para você, e assim ele expandi-lo. À medida que ele expande, ele muda sua natureza em relação a você, e ele muda seu nome em relação a você. E é uma expansão do pequeno, pois, literalmente, a palavra hebraica na verdade significa homenzinho nos olhos. E assim, ele olha para você e ele está vendo apenas a si mesmo como ele começa a expandir. Então foi isso que Blake quis dizer no início de seu poema. Ele começou com uma explicação sobre expanda. Estou em você e em você em mim, mútuo no amor divino. Apenas um sendo, estou em você e em você em mim, mútuo no amor divino. Expanda. Ele explode, e assim o pequeno, o bebê no olho começa a se expandir. À medida que se expande, Deus, que está contemplando apenas a si mesmo, tem que mudar sua natureza em relação ao que está se expandindo. Então, de pura vontade, ele se move para simplesmente ser, e finalmente culmina em Deus, o Pai, que é amor infinito, nada além de amor. E os horrores que o homem nesta expansão passa até chegar ao ponto de ser Deus, o Pai. Então, no final, não há nada além de Deus, o Pai, e você é Ele. Mas, posso dizer-lhe, neste nível é a abordagem mais prática. Você pensa em alguém agora nos olhos da sua mente. Bem, agora coloque em seu rosto uma expressão que implica que ele vê em você o que você está assumindo que você é. Bem, se você olhar nos olhos dele,
Fisicamente, esse é o homem que você veria. Sorria e olhe nos olhos de um homem e você se verá sorrindo. Comece a chorar e olhe nos olhos de um homem e nesse aluno você verá um homem chorando. Bem, que homem, você mesmo em forma em miniatura. Mude seu humor, olhe nos mesmos olhos e você vai se ver mudado. Então cada mudança em você é refletida no aluno daquele que reflete isso. Então agora pegue um homem, traga-o aos olhos de sua mente e veja-o como você gostaria que ele te visse. Deixe-o vê-lo como você gostaria de ser visto pelo mundo. Agora, você vê isso, acreditar na realidade do que você vê. E de uma forma que ninguém sabe que essa realidade invisível virá à tona e será projetada na tela do espaço, e você vai se confrontar como esse ser. É assim que crescemos neste mundo. É só Deus. Aprendemos com o grande segredo revelado nas Escrituras que foi assim que ele fez. Então encontrei o Jacó. Agora a palavra Jacó significa suplantador. Quando ele luta com ele durante toda a noite, ele muda seu nome para Israel. Toda vez que há uma mudança radical de caráter nas Escrituras, o nome é mudado. Foi Abrão e ele mudou para Abraão. Havia Jacó e ele mudou para Israel. Havia Saul e ele mudou para Paulo. Estas são mudanças radicais do nome como refletido na maçã de seus olhos. Então a simples declaração, encontrei Jacó. Eu o cerquei, e cuidei dele, pois ele é a maçã do meu olho. E quem o toca toca na maçã do meu olho. Então, qualquer um que te toque toca na maçã do olho de Deus. Deus está olhando para você e tudo o que Deus pode ver em você é Ele mesmo. Ele não pode ver ninguém além de si mesmo. Mas em um certo nível, Deus para você é um poder infinito, e você está assustado com isso. Você só pode ver Deus como poder, não um poder amoroso, puro poder, porque é isso que Deus está vendo em você como Ele mesmo quando Ele começa a expandi-lo. À medida que Ele expande você e te leva ao limite, Ele é Deus, o Pai. Então Deus, o Pai, explode dentro de você, e sendo Pai deve haver um Filho, e o Filho aparece instantaneamente. Ele é uma juventude celestial como descrito no livro de Samuel. Você nunca viu tanta beleza. Não há ninguém que eu já tenha visto na terra, nenhum pedaço de escultura, nenhuma pintura comparável ao Davi que veio ao meu mundo. E ele só testemunhou ser que eu sou. O que ele estava me dizendo porque ele é filho de Deus? Ele estava me dizendo, você é Deus, o Pai. Isso é o que ele estava me dizendo. Então eu poderia dizer com o escritor do capítulo 10 do livro de João, aquele que me vê o Pai. Como pode me pedir para lhe mostrar o Pai? Estive tanto tempo com você e você não conhece o Pai. Aquele que me vê o Pai. Bem, em grego a palavra ver e saber são uma. Ver é saber. Agarrá-lo nos olhos de sua mente é vê-lo claramente. Você não disse, ó, eu vejo isso. Alguém lhe diz algo e de repente, eles não mostraram a você de uma forma visível, mas eles lhe disseram em palavras, e então você diz, eu vejo isso. Eu posso ver isso. Bem, esse é o mesmo significado em grego, para ver e saber são um. Então ele vê claramente com o olho da mente. Mas então, o dia chegará e você será revelado, e então ele realmente vê isso como algo objetivo para si mesmo. Então aqui, o nome de Deus é realmente a coisa desdobrando na mente do homem. Ele colocou tudo na mente do homem, que é ele mesmo, porque ele se tornou primeiro, e então ele está refletindo a si mesmo. Deus se tornou como eu sou para que eu possa ser como Ele é. Então, quando você vê isso claramente nos olhos de sua mente e você espera pacientemente pela revelação, você pode perdoar cada ser neste mundo.
Para a maioria das pessoas no mundo pensam que estão adquirindo mérito, e eles vão ganhar o reino de Deus por mérito. Bem, eles vão esperar para sempre porque você não merece. É simplesmente Deus trabalhando em você, expandindo você. Como nos disse em Filipenses, aquele que começou um bom trabalho em você vai trazê-lo à conclusão no dia de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 6. Jesus Cristo é o fim, quando ele percebe que é Deus, o Pai. Agora o mundo vai pensar que é falso ensino, mas eu não estou especulando. Não ouvi uma palavra que te disse esta noite de nenhum lábio humano. Não me ensinaram, foi revelado para mim. Como estou diante de vocês, tudo isso é revelação, não é de composição humana. Não me sentei para descobrir uma filosofia de vida viável, como 99% dos ismos do mundo são simplesmente composição humana. Isto é o que Deus deveria ter feito, então é isso que devemos fazer agora. As pessoas não têm peles, você não pode comer carne, não pode beber bebida alcoólica, elas não vão fumar, elas vão, se puderem, abster-se do sexo. E isso é o que Deus deveria ter feito, então é isso que devemos fazer agora. E eles dizem que tiveram uma revelação. Tudo isso é falsa profecia. Não tem nada a ver com a realidade. Quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia, do começo ao fim. Leia os 66 livros, e essa é a sua palavra revelada. Somos avisados, não adicione a sua palavra ou tire dela, para que não seja encontrado um mentiroso e seja reprovado. Provérbios 30, versículo 6. Mas o homem está sempre tentando mudar a palavra de Deus. No jornal desta manhã, você pode ter lido, eu tenho lido todos os dias, as confissões do Papa. Ele começou quando tinha 18 anos. Hoje é uma confissão quando ele foi Papa por 4 anos. Ele tinha passado do seu 8º aniversário. Agora, que católico entenderia isso? Estas são as palavras do Papa. Conheço minha família de católicos, e somos metade e metade do que lhe disse, nenhum membro da minha família católica. Isso também é verdade para minha família protestante, entenderia isso. E foi isso que o Papa disse esta manhã. Em primeiro lugar, ele sabe que é o vigário de Cristo. Ele disse, eu sou o irmão de Jesus Cristo por adoção e como filho de Maria. Isso é no Times desta manhã. Se você tem e não jogou fora, leia quando for para casa. Eu sou o irmão de Jesus Cristo por adoção e como ele o filho de Maria. Bem, se você dissesse isso às minhas cunhadas que são católicas e você não prefácio primeiro dizendo que o Papa disse isso, ela te daria um tapa na cara, que para ela seria blasfêmia. Então, dizer a qualquer um que se autodenominasse bons cristãos que eu e meu pai somos um só, com essa diferença, eu sei que meu pai é aquele a quem você chama de Deus, mas você não conhece seu Deus. Bem, quem é o seu Deus? Eu sou. Eles não te esbofetearão por isso. Não estou dizendo que Neville é. Eu disse que sou. Por quê? Quando você vê o filho, que está saindo com ele, eu estou vendo ele. E de quem é o filho? Bem, ele é seu filho. Estou olhando para o meu filho, não é Deus. E é assim que acontece. Trata-se de todos nós da mesma maneira. Então o filho aparece e te chama de Deus, chama-o de Pai, a rocha de sua salvação. Então você está diante do único Filho gerado de Deus como nos disse no Salmo 2, versículo 7. Agora, possivelmente o livro mais profundo da Bíblia, se não fosse João, eu acho que João é, mas os estudiosos acreditam que é hebreu, mas eu gosto de John, porque eu amo tudo isso. Mas depois de Hebreus, o autor desconhecido faz a afirmação de que nos últimos dias ele nos falou por um filho, capítulo 1, versículo 1. Agora ele continua e faz a declaração, para que anjo ele já disse, tu é meu filho,
Hoje eu te gerei, citando do mesmo salmo. O próximo verso é este. Ou para que anjo ele disse: Eu serei para você um pai e você será para mim um filho. Ele só está citando a mesma coisa sobre Davi, pois essas palavras em ambas as ocasiões são dirigidas a Davi. O Salmo 2 é o Salmo de Davi, e o Senhor me disse: Tu, meu filho, hoje eu te gerei. Agora, o profeta vem e diz a Davi que foi isso que o Senhor lhe disse: Vá até meu servo Davi e diga a ele: Quando os seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu levantarei seu filho depois de você, que sairá de seu corpo. Serei seu pai, e ele será meu filho. Versículo 12. Ele traz direto de você, e você é o ser que ele está trazendo para fora. Pois em você Olom está enterrado, e Olom é a juventude, Olom é o único questionado pelo rei, cujo filho você é, jovem. O que ele respondeu? Eu sou o filho de seu servo Jessé. 1 Samuel 17, versículos 56 a 58. Jessé eu sou. Então é tudo ser autogerado. Não há nada além de Deus no mundo. Então Deus se tornou como nós que podemos ser como Ele é. E sua revelação final neste mundo é Deus, o Pai. Então o coração de Deus é o coração de um pai, e se ele é um pai, deve haver um filho. Então, no final do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, um filho honra seu pai. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? Capítulo 1, versículo 6. Você vira a página e entra direto para o cumprimento dela no Novo Testamento. Então ele está fazendo a pergunta no último livro, o livro 39, um filho honra seu pai. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? Onde está o meu filho? E você vai direto para o cumprimento de todas as promessas, então todas as promessas de Deus encontram seu sim nele. 2 Coríntios 1, versículo 20. E assim tudo o que disse de Jesus Cristo você vai experimentar, tudo do início ao fim. Essa é a revelação e o cumprimento da promessa de Deus, o plano de Deus neste mundo. Então, quando você vai para casa, você lê e vê quem você realmente é. Você é a maçã dos olhos de Deus. Tenha em mente, em hebraico essa pequena palavra maçã significa, literalmente, o homenzinho dos olhos. Assim como você olha para o rosto de um amigo e olha direto para o seu aluno e vê-se em miniatura, isso é o que Deus viu quando ele olhou para você, ele viu a si mesmo. Ele vai fazer de você a sua imagem, mas ele tem que levá-lo através de tudo. Ele é poder, poder infinito, leva você através disso primeiro, El Shaddai. Então ele leva você através de cada um, Elohim, o Elohim, Adonai, todos estes são nomes de Deus. E ele te leva até o fim, seu sobrenome é Pai. Quando você chega ao sobrenome do Pai, ele tem que revelá-lo. Você não pode dizer o Pai. Sou pai de uma criança morta. Não. Este é o Deus dos vivos, não os mortos. Então, onde está meu filho? Se eu sou pai, então traga-me meu filho, pois eu sou o Deus dos vivos. Então ele traz o filho, e aqui está Davi da fama bíblica. E você percebe que Davi não é o que o mundo acredita que Davi tenha sido. Sua missão é espiritual. Aqui está o eterno Davi enterrado na mente de cada criança nascida da mulher. Mas ele tem que passar por todos os fornos, como Deus olhando para a maçã de seu olho expandir até que finalmente ele alcança a forma de Deus, não pode deixá-lo aquela coisinha. Então o profeta deve um dia parar de perguntar, como pode Jacó ficar? Ele é tão pequeno. E então Deus se arrepende. Bem, a palavra arrependimento em hebraico e em grego realmente significa uma mudança radical de atitude. Mudarei minha atitude radicalmente enquanto olho agora nos mesmos olhos. Mudando minha atitude de espírito, olhando para o mesmo olho,
eu me vejo de forma diferente. E então eu mudei. Eu mudo e meu Jacó começa a expandir-se para a minha imagem. Então, finalmente, ele atinge o grau infinito que eu sou, e, portanto, Davi aparece. Davi testemunha a minha paternidade, e ele é meu filho eterno. Agora vamos para o silêncio.